Pai de São Jesus, família, Pai de São Jesus, Pai de São Jesus, sejam todos bem-vindos a Êxodo Podcast. Primeiramente, queremos pedir desculpas, nossas sinceras e humildes desculpas, em nome do Senhor Jesus, por esta demora tanta que nós tivemos. Conforme foi comunicado, por razões técnicas, né? Somos humanos, somos humanos, infelizmente temos sempre a tendência de falhar numa outra coisa. Mas graças a Deus conseguimos ultrapassar essa situação e estamos aqui exatamente, já tem o nosso pastor Paulo Figueiredo em linha, no estúdio, para podermos arrancar com essa live. Por questões de tempo, sim, por questões do nosso tempo, eu vou metê-lo já em linha. Estou só aqui a ver alguma coisa bem rapidinho. Vou já metê-lo em linha para então começarmos já a conversar naquilo que é o nosso tema. Pois o nosso tema é nada mais do que o pastorado em Portugal. O pastorado em Portugal. E os seus desafios. Para você que é ministro, que está espalhado em qualquer parte do mundo, e que Deus já o tem variedíssimas vezes testificando de que haverá qualquer momento uma razão de você expandir o teu ministério para Portugal. Então, essa live é para ti, no sentido de prevenção, de preparação para tal. Então, eu vou colocar aqui o nosso pastor, Paulo Figueiredo, para começarmos a abordar esse assunto muito bem, que eu queria dar mais uma outra coisa, mas no que diz respeito ao nosso tempo e à nossa fidelidade à hora, ao tempo. Então, vamos já pular aquela parte e no decorrer da nossa conversa vamos tentar melhorar isso. Então, Pai de São Jesus, nosso pastor Paulo Figueiredo, consegue nos ouvir? Amém, amém. Paz de Deus e obrigado pelo convite. É uma honra poder contribuir de alguma forma para o reino do Senhor em geral. E parabéns pelo programa. Amém, nosso pastor. Nosso pastor, é muita honra que a Êxodo tem de tê-lo cá presente. Nós não dormimos faz dias ansiosos por esse momento. Obrigado eu. Amém. Obrigado, pastor Paulo Figueiredo. O pastor Paulo Figueiredo é líder do Ministério Levitas de Cristo Carregados, e que eu particularmente acompanho também no Facebook, tenho acompanhado as ministrações, tenho acompanhado os cultos, e tenho a lhe dizer que Deus abençoe imensamente esse grande ministério, essa grande obra. Glória a Deus. Sim, o Senhor nos permitiu fundar esta família Levitas de Cristo, fez 18 anos há pouco tempo. Nós nascemos no dia 7/7/2007, pela graça do Senhor. E neste momento temos 3 congregações em 3 cidades de Portugal, e o carregado é a igreja mais recente. Temos também em Entroncamento, é onde eu estou hoje, e temos em Castelo Branco 3 distritos diferentes: Distrito de Lisboa, Distrito de Santarém e Distrito de Castelo Branco. Uau! E já entrando propriamente, porque tudo tem a ver exatamente, né? Estou falando com um pastor de experiência. De quanto tempo de ministério, pastor? Irmão, eu sou a 3ª geração de cristãos evangélicos. O meu avô foi pioneiro na Assembleia de Deus, em Portugal, com os irmãos que iniciaram há 110 anos atrás, em Portugal. O meu pai toda a vida foi pastor. Eu sou terceira geração. Agora, consagrado ao ministério, eu tenho 20 anos. 20 anos. 2 anos trabalhei no ministério que me consagrou,
mas o pastor presidente, um homem já de muita idade, eu penso que eu fui a última consagração do ministério dele. Entretanto, ele faleceu, Deus o chamou, e as igrejas que ele tinha ficaram autónomas. E eu, com 2 anos de ministério, tive que orar ao Senhor e pedir orientação, e Deus me permitiu fundar a família Levita de Cristo, da qual eu sou fundador. A família Levitas de Cristo tem 18 anos, mas eu sou consagrado há 20 anos. Uau! É isso. E como é que o senhor, o pastor Paulo Figueiredo, descreve o panorama atual do pastorado aí em Portugal? Irmão, por vezes a imagem que se passa ou a ideia que se tem não é bem a realidade. Portugal, e eu conheço Portugal, não sou um pastor viajado, não ambiciono sequer a isso. Penso que a minha missão é para o país onde o Senhor permitiu que eu nascesse e que eu amo, Portugal. Portugal não é fácil. Se for ver as estatísticas dos cristãos evangélicos em Portugal, a nível percentual, não chega a 3%. Portanto, veja a dificuldade que é trabalhar em Portugal, no Evangelho. Os portugueses são um povo muito ateu ou então muito católico. A Igreja Evangélica tem tido alguma dificuldade de desbravar. Daí, também, de alguma forma, em 18 anos de trabalho, se eu permitir apenas 3 igrejas relativamente pequenas, com capacidade para 70 lugares sentados, e pela graça do Senhor, aos domingos elas estão cheias, mas durante a semana há alguma dificuldade, há menos assistência. Mas cá estamos fazendo o nosso melhor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu, e Deus tem as suas estratégias locais e tem as suas estratégias globais, não é? E sim, eu acredito que este êxodo que tem acontecido da imigração em Portugal, de irmãos de Angola e de irmãos do Brasil, tem a ver com um plano divino. A verdade é que as igrejas em Portugal estavam muito desertas, os pastores com muita dificuldade em se manter. Mas desde que há este êxodo, as igrejas encheram com irmãos angolanos, com irmãos brasileiros, e para nós, em Portugal, tem sido uma golfada de ar fresco, tem sido uma bênção de Deus tremenda, não é? E vocês com a vossa fé em Deus e o vosso calor têm, de alguma forma, aquecido Portugal. E eu dou graças a Deus por vocês nos ajudarem. Portugal não é fácil. É muito difícil viver do Evangelho, sobreviver do Evangelho. 80% dos pastores têm que trabalhar secularmente para manter a sua vida, as suas famílias. Portanto, não é fácil. Mas Deus tem talhado homens que estejam na brecha para conseguirem fazer esse trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um deles que tento, enquanto viver, dar o máximo a Portugal a fim de que ele se vire mais para Deus e tenha a bênção de Deus
que lhe faz falta. Entende, irmão? E, então, então, tem havido uma grande mudança significativa na função pastoral nas últimas décadas? Tem havido, como lhe disse, um Sim. despertar com a ajuda dos irmãos imigrantes angolanos e brasileiros. Por exemplo, a Igreja de Castelo Branco, ela tem um pastor brasileiro, um pastor que chegou a Portugal e começou a trabalhar connosco, família Levitas de Cristo, e é o nosso pastor em Castelo Branco. No Carregado, na Igreja do Carregado, 90% dos irmãos são angolanos. Há Oh, 10% portugueses. Está a entender? A missionária mãe, onde começámos o trabalho numa casa particular e depois foi crescendo, e estamos na igreja há ano e meio, é angolana. O meu colaborador, o obreiro, que me substitui na minha ausência no Carregado, é angolano. A ajuda que estou a ter agora recentemente de um casal no Carregado, talvez fiquem mesmo como pastores da cidade do Carregado, são brasileiros. Aqui no entroncamento, no dia 28 deste mês, será consagrado o pastor auxiliar, o nosso irmão Adilson, que é o meu braço direito, é angolano. Agora, o uau! irmão imagine a ausência de portugueses e a frieza de Portugal. Não é fácil. Não é fácil. Há E, muitos irmãos que chegam a Portugal, isto até é de lamentar, mas até pastores chegam a Portugal com muita força, com muita vontade de fazer, mas a frieza é tanta que alguns, em vez de influenciar, são influenciados, e infelizmente conheço alguns pastores brasileiros, angolanos, que ao chegarem a Portugal e constatarem a frieza espiritual do país, até deixaram o seu ministério. O seu ministério que meu Deus lhe entregou, Deus, infelizmente. meu Deus. Não é E, fácil. pastor, então, isso é muito pesado, essas últimas palavras que o pastor deu. E como é que a sociedade portuguesa tradicionalmente católica tem influenciado desse jeito o trabalho pastoral do evangélico? Pois não Como é que tem tem sido? ajudado. Não tem ajudado a sociedade, não tem ajudado. Não tem ajudado. Há locais em Portugal onde, para ter uma ideia, só para alugar um espaço para culto é difícil. É muito difícil. Porque são tão católicos e seguem tanto o tradicionalismo que qualquer coisa nova é má. Não aceitam. Não aceitam. Portugal está a precisar, irmão, de um grande avivamento. Está a precisar de milagres, prodígios e maravilhas. E está a precisar de homens que paguem o preço para que Deus possa fazer isso. Porque Deus também não faz isso de ânimo leve. Certo. Não faz isso de ânimo leve. Recordo-me daquela passagem onde a mulher tocou na orla do vestido do Senhor e disse: de mim saiu virtude. Porque ela tocou com fé, ela tocou com muita convicção. E falta-nos isso em Portugal. Homens com fé, com convicção, com espírito de sacrifício, com abnegação. Falta-nos, falta-nos. Por vezes é de destrocer o coração de ver tanta fragilidade, tanta fragilidade. Em Portugal, se está frio, é a razão para não ir ao culto. Se está calor, é a razão para não ir ao culto. E depois eu vejo vídeos vossos onde fazem tanto sacrifício, andam a pé e com tanta alegria cultuam a Deus. Portugal precisa de um avivamento. Precisa de um avivamento. Em o nome de Jesus. E quanto aos desafios sociais aí e culturais enfrentados pelo pastor, quais são esses maiores desafios?
a nível social, e cultural, perguntas interessantes. A nível de cultura, irmão, pense, se tem havido tantos irmãos brasileiros e angolanos a ingressar nas igrejas, e falo daquilo que eu conheço melhor, que é a família Levitas de Cristo, da qual o Senhor me permitiu fundar, a nível cultural tem que haver uma adaptação. Porque a cultura tem o seu peso. Mas nós fomos batizados do mesmo Espírito, temos uma mesma fé, o mesmo Deus, não é? E então a situação cultural é ultrapassada pela ação do Senhor Espírito Santo. E uma das coisas que tem realmente falado e comentado é que na nossa família Levitas de Cristo há uma adaptação cultural muito rápida, porque eu, como pastor, respeito a cultura angolana, a cultura brasileira, até na forma do cultuar a Deus. Então, nós somos um mesclado de culturas, mas pincelado com o Espírito Santo, ficamos todos ali alinhados e a diferença cultural não é uma dificuldade, mas é um adicionar, é um enriquecer ao culto. É muito interessante os nossos cultos, porque é uma mistura do português tradicional, pouco mais frio, não é? Um pouco mais moderado, e depois aparece o angolano mais quente, o brasileiro mais quente, e faz aqui, sem dúvida, uma situação muito interessante. A nível social. Eu, por acaso, tenho acompanhado os cultos, tenho também notado isso. Fico a me perguntar, opa, isto é Angola, isto é brasileiro. Eu tenho falado com os irmãos, e nós temos, para o pastor entender a nossa estratégia, nós temos a família Levitas de Cristo, nós temos um ministério local, onde o diaconado, o ancião, o pastor, o evangelista, o profeta, alguns homens são escolhidos por Deus para representarem o ministério local. E depois temos uma reunião de 3 em 3 meses, que chamamos a reunião dos obreiros da palavra. São os homens e as mulheres que têm, digamos, autorização e reconhecimento para usarem da palavra nos púlpitos da família Levitas de Cristo. E também, nos obreiros da palavra, há muitos angolanos, muitos brasileiros, e aquilo que eu passo para os irmãos é vocês não se devem descaracterizar, mas também haver uma humildade de se adaptar. Não é chegarmos a um país e dizermos minha cultura é esta, eu vou impor a minha cultura. Está a entender? Ou também não dizer eu estou num país estranho, não interessa a cultura que eu tenho, as minhas raízes, eu vou-me adaptar. Não, tem que haver aqui o equilíbrio. E uma humildade para podermos chegar uns aos outros e, em vez de ser um problema, ser algo de bom e que traz benefício para o Evangelho. Está a entender? E quais são, e nessa adaptação, quais são as principais características das igrejas evangélicas portuguesas? Como lhe disse, as igrejas evangélicas portuguesas são mais conservadoras. Somos pentecostais,
na maioria, na grande maioria. As igrejas evangélicas portuguesas são pentecostais, embora haja uma franja também de alguns que não são. Portanto, nós seguimos o conselho bíblico de que a ação do Espírito do Senhor deve acontecer, é o Espírito do Senhor que dirige o culto, não é? Mas as igrejas portuguesas são muito conservadoras, está a entender? E graças a Deus, digo eu, graças a Deus, que a cultura angolana e brasileira veio avivar como um carvão que está ali incandescente, precisa de um sopro para incendiar. E temos nos ajudado uns aos outros. Os portugueses têm que reconhecer que existe outra cultura, não é? Outra forma de cultuar a Deus, não é o tradicional, a posição estática, ali fria, que é o certo, que é sempre o certo. Vocês movimentam-se bastante, louvam a Deus com fogo, e nós nos aquecemos uns aos outros e nos respeitamos uns aos outros a nível cultural. É isso que acontece, nos Levitas de Cristo, na família de Levitas de Cristo. Não deixamos que a cultura, digamos, tenha um peso maior do que a cultura evangélica e do que a nossa fé e do que o Espírito Santo tem para nós, que é comum. Ok, e pastor, como como lidar com a secularidade, uma vez que a Europa, aliás, Portugal faz parte do continente europeu, né, dos continentes do primeiro mundo, como lidar com a secularidade e o afastamento das pessoas da fé? Aí, como tem sido esse desafio? Deixe-me, antes de responder a essa pergunta, há outra questão que me falou da parte social. Uhum. Nós, a família Levitas de Cristo, temos recebido alguns irmãos com muitas carências sociais. O que é que nós temos feito dentro da nossa limitação? Porque somos pequenos, mas temos um coração que ama, um coração grande. Então, a nível social, nós tentamos, a nível de contactos, os irmãos que vão chegando serem ajudados com documentação, com alguns irmãos que já cá estão. Como lhe disse, aqui no entroncamento, o pastor auxiliar, que vai ser consagrado no dia 28, ele tem ajudado muito os irmãos angolanos e brasileiros em relação à legalização. Também fazemos algum intercâmbio com roupas, algumas ajudas dentro da nossa possibilidade, algumas ajudas sociais. Não é fácil percebermos a carência de quem chega, não é? Que fez um esforço enorme para chegar a Portugal, uma grande vitória, mas depois há outros desafios sociais muito, muito complicados. Arranjar um emprego é muito complicado. Mas aquilo que ainda mais difícil que o emprego é a habitação. A habitação em Portugal é muito difícil. Muito difícil. As rendas subiram drasticamente. É a lei do mercado. Quando há um produto que tem escassez, então ele é muito procurado e fica muito caro. E a habitação em Portugal é muito cara. Temos irmãos socialmente com muitas dificuldades. Quando precisam de apoio médico, há alguma dificuldade também. Embora haja urgências e serão atendidos, mas o
um médico de família atribuído a quem chega, não é fácil, não é fácil. E é bom que os irmãos que estão a ouvir percebam as dificuldades. Agora, quando Deus está no negócio, ele, como diz a palavra do Senhor, ele faz até uma mesa no deserto, não é? Quando estamos no propósito da perfeita vontade de Deus, a rocha, ela brota água, há a coluna de fogo, há a nuvem, há a carne, há o maná, Deus faz, mas não é fácil, não é fácil. Em relação à outra questão, a frieza do continente europeu, no meu entendimento, e face às escrituras, o que é que acontece no continente europeu? Irmão, tudo é facilitado para que haja um desviar da fé. Tudo é facilitado. Os telemóveis, os programas, a tecnologia, o entretenimento, é um convite a toda a hora para essa luz que não é o brilho de Deus. É uma luz humana, efêmera, mas que infelizmente apreciada por quem não é espiritual. E esse facilitismo em ter tudo faz o entrave na dependência que devemos ter do nosso Deus a todos os níveis. Dependência de direção do Senhor para a nossa vida, dependência da proteção do Senhor para a nossa vida e dependência da provisão do Senhor para a nossa vida. Não é? Quando eu tenho dificuldade, sobretudo da provisão, eu clamo a Deus. Esta é a tendência humana. Quando eu tenho pão a mais e deito pão para o lixo, a nível de provisão, penso que sou autossuficiente, não é? E muitos se acordam quando estão numa cama do hospital e percebem que afinal não são deuses, coisa nenhuma, e continuam a depender de Deus. É o facilitismo, irmão. É o facilitismo que tem feito com que as igrejas evangélicas da Europa esfriem. Estamos a viver um tempo de Laodiceia, irmão. Estamos a viver um tempo de Laodiceia. Pastor, ao longo dessa semana, enquanto nos mantemos em contacto, algo que eu percebi, fiquei muito a refletir, inclusive o pastor aqui fez menção do recém-chegado, e que tem sido um desafio de um recém-chegado. Mas quando eu vi o pastor que já reside aí, está dentro desta vida, eu fiquei me perguntando como equilibrar vida pessoal, vida familiar e ministério em um país com ritmo de vida tão acelerado como Portugal. Meu amado irmão, ou você tem espírito de sacrifício, foco naquilo que Deus tem para si, ou então as circunstâncias à sua volta o vão consumir. Ou você, em Portugal, tem uma firmeza interior daquilo que Deus quer para si e vai influenciando as coisas à sua volta, ou facilmente o irmão é influenciado. E começa a questionar, e não é bom. No meu caso, para o irmão ter uma ideia, a minha mulher, nós temos uma casa em Castelo Branco, e a minha mulher está frequentando a igreja de Castelo Branco. Como a igreja não me autossustenta, e isso é um dado que se calhar para vocês é estranho, mas é verdade. A igreja não me autossustenta. Os portugueses são
uma pequena percentagem, já são poucos, uma pequena percentagem a que é dizimista, e os angolanos e brasileiros habituados a dar o dízimo, quando chegam a Portugal, alguns perdem a vontade de o fazer. O senhor vai requerer de alguns pastores que comeram a lã, a carne das ovelhas, mas também vai requerer de algumas ovelhas que obrigam os seus pastores a trabalhar até a exaustão para se manterem a si e à sua família. O sacrifício que eu tenho que fazer, tenho um trabalho, faço 7 noites seguidas para depois ter 7 dias. O trabalho que eu arranjei assim é 1 hora de viagem da minha casa, onde está a minha mulher, onde está a minha família. E durante uma semana eu passo sem a minha mulher. Porquê? Para que eu tenha a possibilidade de ter esses 7 dias livres, e esses 7 dias eu viajo nas igrejas. Estou 2 dias numa, 2 dias noutra, 2 dias noutra, entende? Portanto, se alguém que quer ter a esposa ao seu lado, não aceitava esta situação. E quando estou 7 dias a trabalhar, tive que arranjar uma forma de ficar, onde ficar. Então, imagine, eu destes 7 dias vivo numa rolote, num parque de campismo, sozinho, faço a minha comida, pronto. Não é fácil, é uma abnegação muito grande. Essa ideia de que na Europa é onde está, digamos, o facilitismo, é errado. Eu tenho-me apercebido que com muita facilidade um pastor angolano sobrevive do Evangelho. Um português não. Um português tem que trabalhar, e às vezes são trabalhos bem difíceis, como o meu caso, 7 noites seguidas a 12 horas é horrível para um homem com 55 anos, mas é a forma de eu conseguir me manter, não ser pesado à igreja, e as ofertas da igreja servirem para pagar as despesas da igreja, e o que sobrar, abrirmos outro espaço que Deus assim o permite. Portanto, não é fácil, não é fácil. A exigência é muito grande. Exigência física, exigência espiritual, exigência financeira. Não é fácil. E esse sacrifício tem trazido uma abertura à população portuguesa para o Evangelho? O sacrifício que nós fazemos, pastor, só o Senhor o reconhece. Só o Senhor o reconhece. E só o Senhor nos recompensa. Porque o homem não vê como bênção ao estereotipo de vitória um homem assim. O que o homem vê como bênção, estereotipo de vitória, é alguém que vive do Evangelho, vive muito bem, está muito bem vestido, tem um bom carro e dá nas vistas. Bênção de Deus. Isto é o que o homem pensa, o homem carnal, o homem comum pensa. Não é? Depois vamos à Bíblia e se calhar pensamos que o apóstolo Paulo morreu em pecado, não. Então ele morreu sem nada, com frio. Mas o que é que está aqui mal? É o apóstolo Paulo ou são os pastores que hoje têm tudo à custa das ovelhas? Há aqui uma coisa que não está bem. Mas infelizmente, os homens que são mais distantes do povo e ostentam esta riqueza, são os mais respeitados. Respeitados não pelos espirituais, mas pelos carnais. Mas como nós sabemos que os espirituais são tão poucos, portanto, os homens de Deus que fazem sacrifícios são pouco respeitados, mas muito por Deus. Não importa sermos respeitados pelos homens e não sermos respeitados por Deus. Certo. E nessa visão dos homens, como é que a mídia e a opinião pública veem o pastorado evangélico aí em Portugal? Nós tentamos. É mais uma ferramenta que nós tentamos. Cada igreja que temos, ela é departamentada e tem um departamento da mídia. Quem me está a apoiar agora é o responsável da mídia
da Igreja do Entroncamento. E nós temos, de forma progressiva, dentro das nossas possibilidades, entrado um bocado no Instagram, no TikTok, no Facebook. Neste novo ano vamos tentar entrar no YouTube, para que esta seja também uma ferramenta para chegar à sociedade portuguesa. Eu tenho reparado que no Facebook, quando faço os meus diretos de quando em quando, surpreendentemente há muita gente que ouve e que opina e que entra em contato comigo, que pede orações. De alguma forma a mídia, ela influencia. E queremos usá-la como uma ferramenta também em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso? Por exemplo, daquilo que eu vejo, por exemplo, cá em Angola, a mídia e a opinião pública têm uma visão muito distorcida da realidade, embora que também não tem tanta mentira naquilo que é apresentado, concernente às igrejas pentecostais, até tanto que eles diferenciam as igrejas tradicionais como igreja e ministério como fosse uma coisa de jovens que vêm com os seus pensamentos, vêm criticar, vêm distorcer, bagunçar a sociedade. Portugal, a opinião pública, como é que vê o pastorado evangélico pentecostal que está nascendo agora aí em Portugal, na Europa? Em Portugal, falo de Portugal. Sim, de Portugal. Desculpe, irmão. De Portugal, sim. Qual é a visão dele, da opinião pública? Eu sinto algum respeito. Eu sinto respeito. Sim, sinto respeito. Por exemplo, onde eu trabalho, ninguém me chama pelo nome. É uma fábrica com centenas de pessoas e toda a gente me trata o pastor. Pastor, boa noite. Pastor, boa noite. Porque vem também na mídia o meu trabalho, vem há respeito. Agora, depois, traduzido em número de pessoas na igreja, convertidos, que realmente seguem Jesus, isso é um trabalho a fazer. 2,2% são os evangélicos em Portugal, irmão. 2,2%. Imagine. Eu tenho a noção que o trabalho que eu tenho desenvolvido em Portugal, se eu fizesse em Angola, irmão, tínhamos os levitas de Cristo, tinham aí igrejas com milhares de pessoas, tenho certeza absoluta. Mas aqui não é fácil. Não é fácil. Nesse Qualquer dia ainda apanho o avião e vou para Angola. E pronto. Minha casa estará esperando. Minha casa estará aberta. Obrigado. E eu vou guardar essa live como cobrança. Opa! Está bem. Na minha casa, nosso ministério, o ministério aqui, onde estamos, nosso pai na fé, todo nosso pastor, acredito que todos nós estaremos de braços abertos para receber nosso pastor. Amém. Obrigado. Obrigado. Nesses desafios espirituais, quais são as maiores tentações ou riscos espirituais no contexto português? Tentações. Ou riscos? Sim. São as dificuldades, irmão. São as adversidades. Quando você eu passei por uma experiência quando era mais novo, mais jovem, caí numa piscina numa altura que pensava eu que tinha pé, mas não tinha. E então eu bati com os pés no chão e impulsionei-me para cima e consegui respirar, mas voltei a cair e voltei novamente a impulsionar
e já não só respirei, mas bebi água, já bebi água. E quando eu caí a terceira vez, eu tive a noção que já não era capaz de me levantar. E quando eu caí, eu recordo-me que houve em mim a tentação de não fazer mais força, não me esforçar mais, e aceitar a minha morte, aceitar ali a minha derrota. E Deus permitiu miraculosamente que alguém me fosse buscar ao fundo da piscina, me colocasse na beira, e depois, quando eu olhei para o lado, eu não vi ninguém e não pude agradecer a ninguém. E até hoje acredito que foi um anjo do Senhor que me salvou, porque era impossível alguém salvar um jovem, uma criança, e depois ir embora. Eu fiquei na beira da piscina a ganhar força, e quando eu, passado um minuto, olhei para o lado, eu não vi ninguém. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A tentação e o risco é mesmo uma palavra que chamamos perseverança. Perseverança. Eu até costumo brincar dizer que só alcança quem não se cansa. A perseverança é algo que em Portugal é complicado e é um risco a tentação de desistir, de não vale a pena, é lutar contra a maré, isto é mais forte do que eu não sou Deus para mudar nada, eu não tenho força. E depois, se entrar por esse precipício, o diabo brinca com a mente. Não, és tu que não prestas, não resulta porque tu não és capaz, tu não foste chamado de coisa nenhuma, larga o ministério, vai, mas é trabalhar e ganhar dinheiro como os outros. O que é que tu ganhaste em largar tudo? Oh, irmão, tem que haver uma perseverança. E a Bíblia fala-nos, não é? Quem perseverar até ao fim. Quem perseverar até ao fim. O que é que me interessa viver de saudosismo, aquilo que eu fui no passado, se eu no meu presente estou à beira de perder tudo aquilo que eu trabalhei? É até ao fim. Até ao fim. O risco é realmente a ausência de perseverança e a fraqueza espiritual tomar conta. Está a entender, irmão? Porque vocês aí em Angola têm um tipo de dificuldades, mas quando sobem o púlpito, quando trabalham para o Senhor, há sem dúvida resultados. Há resultados. E aqui não é fácil haver resultados. É trabalhar para o Senhor e pensar que eu não estou a trabalhar para ver resultados. Estou a trabalhar para cumprir a minha missão. Os resultados é com Deus. Que não tiver esta mente, corre o risco ou tem a tentação de desistir e não perseverar até ao fim. Não sei se respondi, irmão. Não, respondeu. E resposta muito sábia e tocante, pastor. E agradeço por isso. E nisso, como manter uma vida devocional forte em meio às pressões do ministério? Aí está a pergunta essencial. Aí está a pergunta essencial. Para uma perseverança tem que haver uma manutenção e uma autodisciplina. Está a entender? Uma autodisciplina. Não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas há um homem que eu penso que todos conhecem, que se chama Cristiano Ronaldo. Já ouviu falar dele? Quem nunca ouviu? Toma e embrulha. Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu? Então, você, amado irmão, vá lá ao Google e procure homens da idade do Cristiano Ronaldo que jogaram a bola com ele. Parecem pai dele. Obesos, desfigurados, sem força. Só para caminhar já não conseguem quanto mais correr. E o Cristiano Ronaldo parece... Olha, irmão, isto tem a ver manutenção. E Paulo fala, aqueles que correm para ganhar um prémio efêmero, elas têm manutenção. Mas nós que corremos para alcançar
a vida eterna e galardões eternos, descuramos a manutenção e a autodisciplina. Eu tenho dito isso aos meus pastores e aos obreiros. Se vocês não tiverem uma manutenção e uma autodisciplina, não conseguem perseverar. Começam a ficar obesos espiritualmente, não é? E com sono, sem capacidade para espírito de sacrifício. Então é essa autodisciplina da leitura, autodisciplina da oração, autodisciplina do jejum, autodisciplina de momentos a sós com Deus, fora dos púlpitos, fora de onde nos estão a ver e a ouvir, momentos a sós com Deus, quando mais ninguém ouve, mais ninguém vê. São esses momentos que vitalizam a nossa vida espiritual e nos dão respaldo espiritual para depois conseguirmos suportar as adversidades, que em Portugal são muitas. Não é? Eu não conheço muito a Europa, mas o que me chega, alguma coisa que eu ouço, é que países como a Inglaterra, como a França, até a Suíça, Suécia, países que com uma história de missionários enviados para o mundo, são países que estão a perder a sua força espiritual. E outras culturas religiosas, não quero entrar em detalhes, mas outras culturas religiosas estão a dominar, infelizmente. Falando de obreiros, pastores, como é que tem sido aí o discipulado, liderança vezes discípulos? O discipulado dentro da igreja portuguesa? Como é que um líder aí tem tido essa consistência no que diz respeito a isso? Irmão, falando da família Vidas de Cristo, e aqui, aquilo que é a nossa prática, poderá não ser um modelo, mas esta é a nossa prática. Nós temos aulas bíblicas em todas as igrejas, as quais os obreiros e candidatos a pastor, nós chamamos candidatos a pastor, têm que frequentar escolas bíblicas locais. E depois há este encontro dos obreiros da palavra, onde todos, e nós somos cerca de 20 obreiros, homens específicos das 3 igrejas, que lhes são permitido pregar nos púlpitos da família Levitas de Cristo. Eles têm que estar comigo, têm que beber de mim, porque temos que ter uma mesma visão. Entende, irmão? Se você tiver alguém muito espiritual ao seu lado, mas tem uma visão diferente da sua, se o mantiver ao seu lado, não é bênção. Tem que procurar a igreja ou a visão que encaixe com ele. Nós temos regularmente encontros dos obreiros da palavra, onde estamos juntos e abordamos os temas básicos da Bíblia, para depois subirmos ao púlpito e pregarmos todos a mesma coisa. Está a entender? Certo. Aulas bíblicas, escola bíblica, discipulado sim, e quando alguém é escolhido por Deus para ser um candidato a pastor, no caso da família, está passa um ano comigo, onde 2 vezes por mês, ou seja, 2 fins de semana, passa comigo, viaja comigo, assiste a reuniões comigo, percebe situações. Este irmão que vai ser consagrado no dia 28, há um ano que anda comigo, ao meu lado, mesmo ao meu lado. Portanto, não só há, digamos que o ensino teórico, mas há também uma vivência na prática. E muitas vezes o candidato a pastor, que passa comigo e anda comigo,
Eu lhe pergunto como é que resolvias desta maneira, este assunto, como é que o fazias, etc, etc, etc. E passado um ano, ele está preparado para depois trabalhar. Normalmente, não é logo entregue uma igreja local. Entra como pastor auxiliar, passa mais um tempo auxiliando um pastor e depois sim está preparado para, quando Deus assim quiser, começar um trabalho. Como lhe disse, o meu sonho era poder, quando chegar à presença do Senhor, dizer-lhe: meu Deus, aqui está, eu não fui muito viajado, mas o país onde tu prometiste que eu nascesse, olha, há uma igreja em cada distrito de Portugal. Esse era o meu sonho. Sonho pouco, mas, ó, irmão, Deus dá sonhos maiores a outros. O chato é quando nós sonhamos os sonhos que não são nossos e depois nos frustramos. Agora, quando sonhamos o sonho que Deus quer para nós, é excelente, irmão. Sentimos-nos realizados, nem diminuídos, nem com nenhum complexo de superioridade. Entende? Tudo nivelado. Sim. É tudo nivelado. E os pastores aí em Portugal têm acesso adequado à formação teológica? Sim, nós temos nas aulas livros e matéria para que estudemos todos a mesma coisa. Exatamente, sim. Okay. Sim. Depois também há uma procura individual, não é? Há um desenvolvimento de cada um. O apóstolo Paulo dizia a Timóteo, dizia a Tito, dizia aos seus cooperadores que aqueles próprios, depois de andarem com ele e depois de aprenderem com ele, eles próprios deviam ser hábeis na palavra, estudar essa autodisciplina. Uma das coisas que eu me obrigo a mim mesmo, todos os dias, é estudar sobre uma matéria, aprofundar essa matéria, entende? Cada um faz como entende, mas os meus sermões, as minhas mensagens, elas têm muito trabalho em off, muito estudo, para eu próprio também aprender. E eu quero que daqui a uma semana ter maior conhecimento do que tenho hoje, está a entender? Também tem a ver com a sede de cada um de aprender. Certo. E estamos mesmo já terminando por acaso, e o pastor tocou num ponto que eu queria mesmo já tocar também. Como é que o pastor Paulo Figueiredo vê o futuro do pastorado nos próximos 10, 20 anos? Aí em Portugal. Irmão, nos próximos 10 anos, 20 anos, eu queria já não estar preocupado com isso, sabe porquê? É sinal que Jesus Cristo já tinha vindo buscar a sua igreja. É muito possível que isso já tenha acontecido. É muito possível que isso já tenha acontecido. Porque estamos numa fase final, da vida terrena desta forma que a conhecemos. Agora, daqui a 10 anos, eu gostava de me aproximar das 20 igrejas abertas em Portugal, uma em cada distrito do país. Pessoalmente era isso que eu gostava imenso. Que Deus envie homens, mulheres para trabalhar, compromissados, e que queiram se responsabilizar desse trabalho, dessa obra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me só dizer isto. Eu nunca ambicionei ser fundador de alguma família evangélica. Nunca ambicionei isso. A minha ambição sempre foi trabalhar para o Senhor da forma como Ele assim entendesse. Mas, passados 2 anos, como disse no início, o pastor faleceu, o Senhor levou, e eu orei ao Senhor e Senhor, o que é que eu vou fazer? Tínhamos a igreja em Castelo Branco, foi a primeira. Eu, quando fui para Castelo Branco, não havia ninguém, foi uma missão que ninguém queria. Fazia 270 km para fazer um culto e algumas vezes fiz sem ninguém, não parecia ninguém. Mas depois começou a aparecer, Deus começou a operar sinais, prodígios e maravilhas, e passado 2 anos a igreja já tinha um bom número de irmãos,
E quando o meu pastor, o senhor o leva, eu digo, meus irmãos, o que é que vamos fazer? A família a qual estávamos agregada desintegrou-se. Se calhar o melhor é os irmãos procurarem outra igreja, outras igrejas sérias. E os irmãos me disseram, não, pastor, você tem um trabalho aqui há 2 anos, queremos que você continue aqui. Então eu disse, vamos orar, vamos confiar em Deus para Deus dar uma resposta. E Deus deu-me uma visão, Deus me deu uma visão onde eu vi o logotipo da igreja. A igreja chama-se Levitas de Cristo. Eu vi o logotipo. Imagine o pastor estar olhando para o horizonte e de repente do horizonte vem um pergaminho, assim, no ar, e fica suspenso à sua frente. E no pergaminho vem uma cruz, um candelabro. A pouco e pouco, é como se alguém estivesse a desenhar, eu a ver a desenhar, e fez o logotipo, que é o logotipo da igreja. E depois, Levitas de Cristo. E 4 frases. Jesus vive. Amar, perdoar. E eu pensei, Deus está-me a permitir fundar uma igreja. E pensei, Senhor, então, Levitas de Cristo, deixa ver se a oficializar isto, se é aceito. Foi aceita a primeira. E até a data do nascimento da igreja, 7/7/2007. Então, irmão, se Deus permitiu isso, aqui estou eu para que daqui a 10 anos não haja apenas 3 igrejas, mas que possa haver mais igrejas abertas, um maior movimento em nome de Senhor Jesus Cristo. Não só nos Levitas de Cristo, mas que daqui a 10 anos, pastor, não haja 2,2 de cristãos evangélicos em Portugal, mas que haja uma porcentagem muito maior, muito maior. Porque se assim não for, dá a tal sensação que é um trabalhar em vão, não é? Mas só Deus sabe todas as coisas e com Ele é os resultados, connosco é fazer aquilo que temos que fazer. Pregar para 2 ou 3, como se estivéssemos pregando para 1000 pessoas, com a mesma sonoridade, preparando-nos da mesma forma, com essa autodisciplina e acreditar que o Senhor, a pouco e pouco, dentro do seu tempo, nos dará a resposta com frutos. Em nome do Senhor Jesus. Uau, pastor, eu fiquei emocionado, para ser sincero, porque Deus vive, Deus vive. Deus Amém. Vive. E às vezes as pessoas são vistas como loucas, malucas, e essa palavra, fiquei sem palavras, sério. Deixe-me dizer-lhe, você tem 27 anos, tem a idade do meu filho. E o meu filho é 4ª geração e já me disse, pai, eu não quero ser uma desilusão para ti. Ele trabalha na igreja como jovem, nem é líder de jovens, faz parte de uma área dos jovens. Ele diz, pai, eu não tenho o dom da palavra, desculpa. Eu disse, filho, pelo amor de Deus, então o pai te ama de qualquer maneira, então deixa-te disso. Mas é claro que tem que ser sincero, gostava de ter um filho como uma continuidade. E quando vejo à minha frente um homem da sua idade, com 27 anos, trabalhando, pastoreando uma igreja, sinto muita ternura e deixe-me dar-lhe o último conselho antes de concluirmos. Não se preocupe muito com os resultados e nem se preocupe muito em agradar a toda a gente. Preocupe-se em agradar a Deus, e deixe os resultados com o Senhor. Faça assim uma autodisciplina para que o irmão possa perseverar até ao fim, e você está no início.
O início tudo é bom, há o entusiasmo, depois há alguns momentos de deserto, mas a nuvem está consigo, a coluna de fogo está consigo, Deus está consigo para lhe dar o respaldo para poder um dia mais tarde, se eu não vier antes, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Amém. Muito obrigado, meu pastor. Seria a última pergunta, mas o pastor respondeu já, dando a mensagem que permaneçamos firmes. Sim. Há muita coisa realmente que precisamos mudar para fortalecer o ministério pastoral. E para nós jovens, eu também, inclusive, sou da quarta geração da família. Glória a Deus. Sou o primeiro filho, sou o primeiro neto e, inclusive, dei o primeiro bisneto. Então, Responsabilidade. muita responsabilidade, muita responsabilidade. Quero agradecer imenso esse tempo que o São Pastor, dentro daquilo que as correrias que carrega dentro consigo, as responsabilidades, tirou para poder não nos brindar. Foi uma live que tocou-me muito, sobretudo a parte da visão da igreja, sinceramente, me fez lacrimejar. Eu quero pedir desculpa se de alguma forma não fui incisivo ou esclarecedor. Mas tentei dentro do meu saber, daquilo que Deus me ajuda, a dar o meu melhor neste tempo que me foi possível. Está bem, irmão? Não, é exatamente isso. Paulo diz que somente a verdade. E verdade, nada podemos dizer se não for com a mesma verdade. Aquilo que foi dito é aquilo que acredito eu em plena fé de que o Senhor Jesus queria que fosse transmitido. E o que não foi transmitido, esse é a primeira live das muitas que teremos aqui, o pastor Paulo Figueiredo, e será sempre uma honra tê-lo cá. E, Amém. inclusive, outras coisas só no WhatsApp para escrever, não para ser dito aqui. Então, senão vai tirar a surpresa também do pessoal que nos acompanha. Então, Amém. pastor, que Deus abençoe, voto de boa Obrigado. continuação. E agradeço então que me libere agora, porque tenho que ir. Que Deus abençoe a todos vocês e me perdoem não poder estar mais tempo e não poder doar mais. Está bem? Amém. Amém, pastor. Deus abençoe, pastor Edgar. Estamos Paz juntos, do nosso Senhor. pastor. Paz do Senhor. Amém. Amém. Paz. Meus irmãos, o que é que vocês acharam? O nosso pastor não matou em nenhum momento a sua força, a sua motivação para você que deseja expandir o seu ministério para Portugal. Não falamos no contexto europeu como tal, mas especificamente em Portugal, porque essa foi a nossa missão. Acredito eu que nas demais lives teremos a oportunidade de ter alguém que possa nos trazer o panorama europeu. Nosso pastor, desde o momento dos contatos que tivemos, já tem inclusive aqui mesmo na live, ele foi esclarecedor de que Deus não tem lhe movido de maneira apostólica, que lhe dá acesso a trazer a mensagem, a trazer o panorama europeu como tal. Mas acredito eu que, falando de Portugal, não fugiu muito também naquilo que está a ser o mover a nível europeu. Mas, meus irmãos, tens essa garra, espero que essa live lhe tenha proporcionado as ferramentas precisas e que Deus tenha abençoado o teu dia com as ferramentas necessárias de preparação adequada para aquilo que são os desafios que te esperam lá em Portugal. Ora muito pela vida do nosso pastor Paulo Figueiredo, pelo seu ministério. Para quem desejar entrar em contato com ele, a Êxodo Podcast tem aí acesso, tem aí a página também, tem aí o canal deles também. E eu quero agradecer ainda assim, continuar a agradecer pela vida dele, agradecer pelo Ministério Levita de Cristo Larragado e nas demais extensões que tem esse ministério em Portugal. Meus irmãos,
estamos terminando. Quero agradecer pela vossa audiência, quero agradecer pelas vossas orações. Continuem orando pelo projeto. Se tem alguma maneira de como abençoar, tens aqui o nosso contato, entre em contato com a gente. Estamos abertos para poder responder, estamos abertos para poder sentar consigo e te apresentar aquilo que é o projeto como tal, no seu âmbito. Também teremos uma live onde não terá outro convidado, serei simplesmente eu aqui a explicar a respeito da Êxodo. E se tens alguma coisa que queira auxiliar financeiramente, com alguma mensagem, com um fortalecimento, meus irmãos, também estamos abertos. E, na verdade, precisamos mesmo da vossa ajuda, amém? Então, muito obrigado, mas muito obrigado. Domingo às 19 horas, estaremos aqui com o apóstolo Castro Siloé e estaremos a falar a respeito da preparação da igreja no século XXI para a grande tribulação. Será que a igreja está preparada para a grande tribulação? Essa igreja, o que estamos assistindo, assim como o Senhor Jesus Cristo perguntou, se vier nesse momento, encontrará fé na terra? Então, o apóstolo Castro Siloé estará aqui conosco no domingo, pelas 19 horas, apresentando o seu parecer, o que ele pensa a respeito dessa igreja moderna, dessa igreja do século XXI, a igreja do século XXI, se está ou não está preparada para a grande tribulação e se estamos a nos preparar. Amém? Então, que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Estamos terminados. Tchau, tchau.